Olá e sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Subindo o Degrau com Fé. O nosso curso aborda sobre como você pode comprar uma propriedade através dos leilões de tax deed aqui nos Estados Unidos. Nessa segunda aula eu vou abordar 4 tópicos diferentes para que você possa entender um pouco mais sobre o que você deve fazer antes de comprar uma propriedade no tax deed aqui nos Estados Unidos. Você lembra da nossa primeira aula? Abordamos sobre o que é o tax deed, uma definição. Falamos um pouco de como é feito, como uma propriedade vai para o leilão. Falamos um pouco da diferença de lien, tax liens e sobre tax deed. Eu acho que ficou bem claro lá na primeira aula. Nessa segunda aula a gente vai abordar o valor inicial do bid. Eu vou falar um pouco sobre o valor inicial do bid. Vou falar também sobre as propriedades que não são compradas no leilão, não são arrematadas no leilão. Para onde que essas propriedades vão? Como eu posso encontrar essa propriedade? Vou falar um pouco sobre isso, vou te ensinar alguns segredos aqui para que você possa comprar propriedades mais baratas. O terceiro tópico é as informações que você tem que ter antes de comprar uma propriedade. Quais as informações? Vou comprar qualquer propriedade? Vou lá e vou arrematar aquela propriedade sem saber de nada? Ah, não. Você tem que ter algumas informações antes de comprar essa propriedade. E também vamos falar um pouco sobre a pesquisa. Isso aqui é de suma importância para que você tenha sucesso comprando a sua propriedade. Mais para frente, nas nossas aulas, eu não sei bem qual a aula que vai ser necessário isso, mas nós vamos compartilhar a tela do computador. Vou fazer algumas pesquisas ali para mostrar para vocês como faz a pesquisa. Isso aqui, pessoal, elimina 95% dos seus problemas. Pode ter certeza. Uma boa pesquisa, um bom negócio depende de uma boa pesquisa. Mas antes de começar, pessoal, gostaria de falar para vocês uma frase de Eric Hoffer, que diz assim: em tempos de mudanças, aqueles que estão dispostos a aprender herdarão o planeta, enquanto outros buscarão equiparar-se a si mesmo, buscando um mundo que já não existe mais. Vou repetir para que você possa gravar essa frase. Em tempos de mudanças, aqueles que estão dispostos a aprender herdarão o planeta, enquanto outros buscarão equiparar-se a si mesmo, buscando um mundo que já não existe mais. Bom, como todos nós já sabemos, nós estamos num mundo que exige que você aprenda algo novo todos os dias. Nós somos bombardeados por notícia na internet. O mundo está mudando. É inteligência artificial, é carro que anda sozinho, é foguete que pousa, coisa que não acontecia há alguns anos. É robô falando com as pessoas. É uma mudança brusca no nosso planeta. E eu te convido nesse curso para que você possa mudar, você possa aprender algo, para que você possa ter uma renda extra, para que você possa, quem sabe, até mesmo fazer como eu, viver comprando e vendendo propriedades. Isso só depende de você. Quando eu cheguei aqui nesse país, aqui nos Estados Unidos da América, eu encontrei outra realidade aqui. Primeiro, a cultura, é claro. Segundo, que eu tive que trabalhar em todos os lugares que você possa imaginar que um imigrante possa trabalhar. Em obra, eu tinha uma empresa de limpeza de escritório, para quem não sabia, ou para quem não sabe. Eu trabalhava limpando, eu não lembro exatamente quantos escritórios por semana, mas eram muitos. Eu acho que eram 15 escritórios por semana que eu limpava. E quando chegava sábado, ou final de semana, sexta, sábado, e quando não dava tinha que ir domingo, porque eram muitos escritórios. E eu, uma vez trabalhando numa obra aqui, uma pessoa muito generosa me falou o seguinte: Denis,
você vai se achar nesse país. Pode ter certeza, você vai se encontrar. Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia no Brasil. Eu trabalhava, antes de vir para cá, eu trabalhava numa empresa de construção de hidrelétricas. Coisas muito grandes. Eu projetava equipamentos para hidrelétrica. Eu trabalhava com projetos, engenharia de projetos. Mas eu nunca tive orgulho, porque eu nasci numa família pobre no Brasil. Qualquer dia eu conto a minha história para vocês. Eu acho que não vai interessar agora, o que interessa é isso aqui. Mas queria contar um pouquinho daquilo que aconteceu aqui. Eu me achei, eu mudei, porque eu tive que mudar. Se eu queria algo melhor aqui, nesse país, eu tinha que mudar. Eu te convido a mudar também. Você vai se encontrar nesse país. Eu quero dizer isso para você. Você vai se encontrar nesse país. Espero que você se encontre através do tax deed, comprando e vendendo propriedades, assim como eu faço. Mas você vai se encontrar. Mas para isso você tem que subir as escadas. Mas vai ter hora que eu não vou te ajudar a subir a escada. Você vai ter que sentar no seu computador e fazer como eu fazia. Às vezes, 3 horas da manhã, eu estava estudando sobre o assunto. O que eu estou te ofertando hoje é um curso básico de como você compra as suas propriedades através de tax deed aqui nos Estados Unidos. Isso eu estou ofertando para você. Isso é grátis, mas você vai ter que pagar um preço. O preço que você vai ter que pagar é assistindo às nossas aulas. O preço que você vai ter que pagar é estudando o assunto, lendo sobre o assunto. Aquele que não quer mudar não vai herdar o planeta. Não vai herdar. Vai tentar equiparar-se a si mesmo, buscando um mundo que já não existe mais. Eu te convido agora. A primeira mudança que você tem que fazer é dar like nesse vídeo, me ajudar, para que eu possa estar divulgando o meu trabalho. É compartilhar esse vídeo, é se inscrever no canal, acionar o sininho. Nosso canal no YouTube tem poucos inscritos, quase nada, mas eu te convido a me ajudar a divulgar o meu trabalho. Assim como eu estou ajudando você a aprender a comprar propriedades abaixo do custo. Vamos falar sobre esse tópico aqui, que é muito importante. Você vai achar propriedades aqui, os verdadeiros tesouros. Mas eu preciso que você me ajude. Assim como eu estou te ajudando. Eu estou ofertando meu tempo para você. Eu comprei equipamentos novos. Eu comprei luzes, microfone. E eu estou disposto a ajudar você. Estou disposto a ofertar o meu tempo para você. Mas espero ver você colaborando comigo. Ofertando aquilo que você pode ofertar para mim. Vamos ao curso. Vamos à nossa segunda aula. Eu vou abordar cada tópico separadamente para que você possa entender cada tópico. Então vamos nessa? Vamos subir o nosso segundo degrau. Então vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa, tá bom? Eu tentei simplificar aqui a situação que você vai encontrar quando você abrir um leilão, principalmente aqui na Flórida, os leilões online. Você vai encontrar o tipo de leilão, o número do caso, o número do certificado, o valor de abertura do bid. Esse número aqui, isso aqui é muito importante, isso aqui é a identificação da propriedade, tá? O Partial Number. Partial ID, na verdade. Então, essa aqui é a identificação da sua propriedade. Quando você for vender a sua propriedade, você vai precisar desse número. E quando você tiver que consultar alguma coisa no condado, consultar alguma coisa daquela propriedade, você vai consultar através desse ID, desse número, né? Aqui você vai encontrar também, quando você abrir a propriedade, o endereço da propriedade. E aqui, nesse caso aqui, esse valor que ele vai botar embaixo é o valor que vale a propriedade para o condado.
através desse valor aqui, ele vai te cobrar o imposto da propriedade. Vamos supor, você está pesquisando uma propriedade e você vai pesquisar e vai ver que vamos supor, você viu que aqui vale, essa propriedade está valendo para o condado 50 mil. Vamos colocar assim. Aí você vai fazer uma pesquisa para saber quanto vale essa propriedade no mercado. Essa propriedade vale 130 mil, mas para o condado ela vale 50 mil, porque o condado está cobrando o imposto em cima desse valor de 50 mil. Ele não está cobrando o que ela vale no mercado, tá bom? Eu coloquei aqui o valor inicial do bid, é o nosso primeiro tópico, porque eu queria mostrar para vocês, eu falei um pouco sobre isso, sobre o valor inicial do bid, para que vocês possam ter uma ideia de por que essa propriedade foi para o leilão, tá bom? Eu falei isso lá na primeira aula, mas eu gostaria muito de enfatizar isso agora. Uma coisa importante também que eu quero enfatizar para você prestar muita atenção quando você for entrar num leilão online. Isso aqui, ó, auction, o tipo de leilão que você está entrando. Você tem que tomar muito cuidado, porque existem dois tipos de leilões quando você for abrir um leilão online. Existe o leilão de foreclose e o leilão de tax deed. Você tem que tomar muito cuidado. Vou te dar um exemplo. Em Charlotte County, na Flórida, os leilões são todas as terças-feiras. De quê? De tax deed. Aí quando você abre a página de Charlotte County, você vai ver o calendário. Por exemplo, janeiro, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro e assim por diante. Aí toda terça-feira tá lá o leilão de tax deed. Você vai encontrar quantas propriedades tem que vão para o leilão, tá? De tax deed. Mas os outros dias de semana, vamos supor, na segunda, quarta, sexta, pode estar ali misturado leilão de foreclose. Então você tem que tomar muito cuidado. Vou te contar uma experiência. Uma pessoa, há muito tempo atrás, entrou no leilão de foreclose e comprou uma propriedade. E depois dele reformar a propriedade toda, ele descobriu que aquela propriedade devia uma certa quantia a um banco. Então ele falou, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na justiça, o valor que eles estão cobrando não vale a pena, porque a propriedade não vale isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou alugar essa propriedade e deixar rolar na justiça, para ver se eu recupero parte do dinheiro que eu investi. Então ele teve prejuízo. Eu não entendo de leilões de foreclose, tá bom? Eu entendo de leilão de tax deed. E eu vou te falar uma coisa. Na hora de você comprar uma propriedade no tax deed, essa propriedade pode estar devendo ao banco. Você compra uma propriedade de 100 mil. Se ela estiver devendo 500 mil ao banco, o banco perdeu. Por quê? Quem pegou essa propriedade foi o condado. E o condado é que manda. Você não vai ter que pagar valor nenhum de mortgage por causa daquela propriedade. Então, o leilão de tax deed, na minha opinião, tá? Na minha opinião, que eu estou acostumado a fazer isso, é mais seguro você fazer o leilão de tax deed. Por isso, você tem que prestar muita atenção quando você for entrar no leilão online, se realmente você está entrando no leilão de tax deed. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui sobre esse open the bid, tá bom? Essa abertura de bid para você. A gente já falou sobre isso na aula passada, dizendo o que é isso. É o valor que o cara está lá devendo, o dono da propriedade está devendo ao condado de imposto e ele não pagou esse imposto. E essa propriedade foi para leilão. Uma pessoa foi lá e comprou o que dessa propriedade? Vamos falar aqui da Flórida, tá bom? Comprou o tax lien dessa propriedade. Comprou o tax lien dessa propriedade. Essa propriedade foi para
o cara, a pessoa que comprou esse tax lien dessa propriedade num leilão, ele quer receber, a Flórida paga 18%. Isso foi falado na outra aula, eu só estou relembrando para vocês, tá? A Flórida paga 18%, ele quer receber. E o condado cobrou ao dono da propriedade 2020, 21, 22, 23 e 24. E ele não pagou nenhum imposto dessa propriedade. Uma das pessoas que compraram o tax lien dessa propriedade pediu para que essa propriedade vá para leilão. O tax lien é muito interessante, pessoal. Eu não vou falar dele, não vou falar muito dele, mas pelas pesquisas que eu faço aqui, quando você compra um tax lien, você tem 90% de chance de receber logo de cara, tá bom? Ou seja, se você compra uma propriedade, um certificado desse, um tax lien, você compra por $1.000, você pagou $1.000 lá, a pessoa devia $1.000, você tem 90% de receber logo no primeiro ano, tá bom? Se você não receber no primeiro ano, você vai receber quando essa propriedade for para o leilão, ou seja, você tem 100% de chance de receber de uma maneira ou de outra, tá bom? Só para relembrar. Aí essa propriedade, meu pessoal, foi para leilão vamos botar que foi para leilão por $1.000. $1.000, tá bom? Por que ela foi para leilão por $1.000? São os anos que essa propriedade está devendo ao condado o imposto, mais os 18% acumulativo aí do pessoal que comprou o tax lien dessa propriedade, mais os custos do condado, mais o custo do xerife. Lembra que eu falei que o xerife vai até a propriedade para certificar de que a pessoa foi avisada para que não haja erro durante o processo de leilão, tá bom? Você viu lá no leilão, isso aqui é a abertura do bid. Ele vai estar lá abrindo o leilão por $1.000. Começa com $1.000. Tem leilão que você paga, vai de 100 em 100, 100 em $100. Tem leilão que você vai de 10 em $10. Por exemplo, Citrus County, você vai de 10 em $10. Tá bom? Acho que está ficando claro aqui? Legal? Então vamos lá. Você viu que essa propriedade vale no mercado $10.000, tá? Ele começa com 1.000, a propriedade vale 10.000 no mercado. Eu tô falando no mercado, não é pro condado não, tá bom? Tô falando no mercado. Essa propriedade vale $10.000. Aí você fala assim, cara, o que eu preciso? Eu tô supondo que seja uma casa, tá, pessoal? Claro que os valores aqui estão baixos, mas eu estou supondo que seja uma casa. Aí você fala assim, cara, eu vou precisar, nessa casa, reformar ela mais $1.000. Essa casa vale 10. Aí é que começa a sua estratégia. Você tem que trabalhar com inteligência. Se você viu a casa e viu que ela precisa de uma reforma que vai valer mais ou menos vai valer mais ou menos $1.000, aí você tem que estipular um valor que você quer pagar nessa casa para você ter um lucro. Aí você vai estipular um valor, vamos supor. E vou estipular um valor aqui de $5.000 que eu quero pagar nessa casa. E mais, eu quero estipular um valor de $5.000 que eu quero pagar no leilão, sabendo que tem mais $1.000 para você reformar essa casa, documentação, regularizar a documentação e tal, essas coisas assim. Você sabendo que ainda tem mais $1.000 para você fazer isso. Aí é que entra a jogada. Você tem que trabalhar nesse sentido de pagar os $5.000. Mais do que isso, não vai valer a pena para você. Então, o seu valor para pagamento desse leilão é de $5.000 e fechou. Você não vai inventar coisas. Você não vai brigar com a outra pessoa que está lá em outro estado ou que está em outro país
que também está disputando o leilão. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai acabar pagando mais do que vale a casa, e o seu lucro vai ser mais baixo. E a nossa intenção aqui não é lucro baixo, não é para baixo. Nossa intenção é para mais, é lucro alto. Você tem que lucrar alto com isso. Você está entendendo? Mesmo que você esteja muito interessado nessa casa, você tem que tomar muito cuidado. Já aconteceu comigo, de eu ir lá e brigar com a pessoa. Não, você não vai levar isso. Você não vai levar. Aí vai ficar contando o tempo lá. Quando você dá um lance, fica contando um tempo. Aí, meus amigos, quando chegou, eu falei assim, cara, a besteira que eu tô fazendo. Eu tô comprando uma propriedade que não vale isso. Eu vou gastar muito para reformar essa propriedade e vou acabar empatando grana nisso, tá? Aí começou a contagem regressiva, né? Quando chegou 10 segundos, faltando 10 segundos, aí eu falei, ai meu Deus, tomara que alguém compre, tomara que alguém dê um lance maior nisso, porque para mim não vai valer a pena. E deram um lance maior. Aí eu, deixa aí, porque ia ser prejuízo para mim. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem comprar. Não vale a pena brigar por uma propriedade que você vai lucrar pouco. Você pode comprar propriedade aqui, eu estou estipulando o valor, tá, pessoal? Você pode comprar, vamos supor, ao invés de 10 mil, pode acontecer de você pagar 3 mil. Nesse mundo de leilão, você pode comprar uma propriedade 60%, 70%, 80% a menos do que ela vale. Tá entendendo? Para ter um lucro legal. Mas o que eu gosto de fazer é o meu trabalho, tá bom? O que eu gosto de fazer é comprar propriedade e vender logo. Vender logo. Comprou, vendeu. Comprou, vendeu. Por quê? Não ficar com aquela propriedade muito tempo. Se eu comprei uma casa, paguei 80 mil na casa, tá? Paguei 80 mil na casa, mais, vamos botar de reforma, mais 15 mil. Mais 15 mil de reforma, tá bom? Essa casa saiu para mim por 95 mil, ok? Se eu puder vender essa casa o mais rápido possível, para, vamos botar, 130 mil, para ter 35 mil de lucro, 35 mil de lucro, vai embora, ela vai embora. Mesmo que essa casa possa valer mais, essa casa vamos supor que essa casa esteja no mercado valendo 150, mas eu achei um comprador, um investidor que vai pagar rapidinho 130 mil, para mim é vantagem. Por quê? Porque aí eu já compro outra casa. Eu já vou comprando. Isso vai, se eu comprar aí, sei lá, umas 10 propriedades por ano, e poder fazer, e vamos supor que você fature aí nas 10, 35 mil, são 350 mil por ano de lucro. Você está entendendo a jogada? Eu só estou te dando um exemplo aqui. Eu só estou te dando um exemplo. Eu não estou dizendo que vai ser isso ou que vai ser aquilo. Mas você tem que pensar em quê? Eu gosto de pensar em uma coisa. Vou te falar o que eu gosto de pensar para ganhar dinheiro nisso. Eu gosto de pensar nisso aqui, ó. Vou botar bem grande. Porcentagem. Porcentagem. Vamos supor que você vai lá e compra uma propriedade. Comprou aquela propriedade pagou 10 mil dólares naquela propriedade. Vamos supor. Aí você viu que essa propriedade vale 15 mil no mercado. Tá? Você pagou 10 mil dólares. Aí você viu que aquela propriedade vale 15 mil. Aí você recebeu o seu certificado. Aí, de repente, um investidor liga para você e fala assim, ô
fulano, eu pago 13 mil nessa propriedade agora. Agora. Você não vai ter trabalho nenhum. Você só me repassa o certificado, porque eu estou muito interessado. Quantos por cento você ganhou aqui, meu querido? 30%, correto? Você ganhou 30%. Você acabou de comprar aquela propriedade. Você investiu 10 e está ganhando 3 mil. Vende. Vende. Vende para quê? Para que você possa, na outra semana, comprar outra propriedade. Participar de outro leilão. Então, legal é você trabalhar com isso aqui, ó, com porcentagem, tá? Você tem que trabalhar com porcentagem. Aí é que você vai ganhar dinheiro, tá bom? Não importa se você está vendendo um pouco mais barato o valor do valor do mercado, mas o importante é que você está ganhando. Então vamos pensar nisso, porcentagem. Então acho que ficou bem claro aqui a abertura do bid, né? O valor do bid inicial. Não seja uma pessoa que queira brigar com a outra por causa da propriedade, que aí você pode levar prejuízo. Esse é o conselho que eu te dou, tá bom? E então vamos partir para outra. A outra é o quê? A outra é propriedades que não são arrematadas no leilão. O que acontece com essas propriedades que não são arrematadas no leilão? Tá? Eu vou falar para vocês. Então vamos partir para outra? Vamos partir para outro tópico então. Então, pessoal, vamos para o nosso segundo tópico. Eu acho que eu estou demorando muito em cada tópico. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou tentar falar rápido sobre esse tópico, tá? Senão a aula fica muito longa e enjoativa. E as propriedades que não são vendidas no leilão, para onde que vão? Essas propriedades que não são vendidas no leilão vão para algumas listas. Aqui na Flórida se chama Land Available, essas listas. E no Texas se chama Stock Off, ok? Elas são vendidas, elas vão para essa lista e você pode arrematar ela pelo valor inicial do bid. Lembra o último tópico que eu falei? Vamos supor, uma propriedade vai para um leilão pelo valor de $1.000. Não foi vendida no leilão. Ninguém quis comprar essa propriedade. Qual é o valor que você vai comprar essa propriedade, no caso na Flórida, no Land Available? Você vai comprar essa na lista deles pelo valor que foi, pelo valor inicial do bid, desculpa, pelo valor inicial do bid, tá bom? No Texas a mesma coisa. É o valor inicial mais algumas correções. Por que essas correções? Vamos supor que essa propriedade foi para leilão em janeiro e não foi arrematada no leilão. E você vai comprar ela em março. Aí você vai pagar os $1.000 mais o valor corrigido de janeiro até março. Na minha experiência que eu tenho, eu já comprei algumas propriedades, tá, no condado do Duval County, pela lista, por esta lista. O que acontece aqui na Flórida? Em alguns lugares você consegue essa lista online, no site do próprio condado. Outros lugares, você tem que ir lá comprar essa lista, buscar essa lista, e você tem que pagar um valor por ela. Eu não lembro qual era o valor que eu paguei no condado de Duval, mas eu acho que foi de $20 na época. Eu comprei algumas propriedades. Eu paguei $7.000 e pouquinho, e a outra eu paguei $6.000 em duas propriedades na lista. Aí você tem que prestar atenção, cada condado, é aquilo que eu sempre falo para você, cada condado tem as suas regras. Eu fui comprar a propriedade com um cheque da minha empresa comum, chegou lá, eles não aceitaram. O que eu tive que fazer? Fazer um caixia-cheque, que é um cheque no Brasil, né, um cheque administrativo, para poder comprar essa propriedade. Paguei $7.000 na propriedade, 7 mil e pouquinho, a outra eu paguei $6.000. E percebi que essas propriedades, é claro, elas iam demorar muito para poder fazer a reforma delas. Essa de $7.000, eu cheguei a começar a fazer a reforma dela. E eu vi que não valia a pena viajar de onde eu estava para Jacksonville para poder fazer a reforma. E
E eu vi que não valia a pena pagar alguém para fazer isso. O que eu fiz? Eu anunciei essa propriedade por $17 mil. E vendi essa propriedade do jeito que ela estava na época. Isso já tem algum tempo, tá, pessoal? Só a experiência que eu estou te contando de algum tempo. A de $6 mil, eu anunciei ela por... Eu não me lembro o valor exato. Eu anunciei ela por um valor que daria para eu lucrar alguma coisa. E chegou um cara e falou, cara, eu pago $10 mil nessa propriedade agora. Eu falei, o quê? Se eu comprei por 6, tá pagando $10 mil, eu vendi ela por $10 mil, tá? Mas isso lá, eu tô te falando isso lá no início, quando eu comecei a fazer isso, no final de 2016 pro início de 2017 que aconteceu isso, tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Essas listas, meus amigos, existem tesouros escondidos nelas. Existem tesouros. Como eu te falei, você vai no condado, você procura essa lista no condado e pode encontrar tesouros escondidos nessa lista. Essa do Texas são escritórios de advocacias que administram essa lista. Depois, mais para frente, eu posso te enviar algum site que eu tenho dos escritórios, tá bom? E você encontra verdadeiros tesouros nessa lista. Você encontra propriedades avaliadas em, vamos botar, $10 mil. Você está lá na lista, $800, $1.000, você vai lá e compra essa propriedade. Claro que você vai ter que fazer uma pesquisa antes, você vai ver por que essa propriedade não foi comprada no leilão. Alguém não quis comprar. Ou teve tantas propriedades no leilão que não teve comprador suficiente. E essa propriedade passou despercebida. Tá bom? Então, são essas coisas que você vai encontrar. As propriedades que não são arrematadas no leilão, que não são vendidas no leilão, vão para essas listas. E essas listas são verdadeiros tesouros que você tem como comprar essa propriedade e lucrar bastante nela. Lucrar bastante. Eu já comprei várias propriedades na lista e tive um lucro muito bom. Essas duas foram um exemplo que eu estou te dando. Então, vamos lá, vamos recapitular. As propriedades que não foram vendidas para o leilão aqui na Flórida vai para essa lista, Land Available. As propriedades que não foram vendidas no leilão no Texas vai para o Struck Off, ok? E você acha verdadeiros tesouros nessas duas listas, Bom, eu tenho aqui na minha mão uma apostila que eu criei, tá bom? Essa apostila, ela tem 161 páginas. Ela tem 161 páginas. Aqui vão estar todos os estados, como eles trabalham. Por exemplo, o Havaí, tá por ordem alfabética. Todos os estados, como eles trabalham. Cetex Lin, Cetex Did, como é que é? Alasca, quer comprar alguma coisa na Alasca? Tá aqui, ó. Existe nessa apostila, essa apostila eu criei já tem um tempo. Todas as regras, mais ou menos, do condado. Claro, do estado, no caso, né? Claro que alguns estados podem ter mudado suas leis, tá bom? Mas eu dou aula através dessa apostila. Eu criei essa apostila já tem algum tempo. Eu dou aula através dessa apostila. Então, vamos para o terceiro tópico, tá bom? O terceiro tópico é informações antes de você comprar a sua propriedade. Então, pessoal, as informações que eu tento obter antes de comprar uma propriedade, tá? No meu caso, eu vejo o tipo de propriedade que é, se é uma propriedade multifamiliar ou single familiar, tá bom? Isso vale também para terreno. Se for uma propriedade comercial, geralmente eu não gosto de comprar propriedade comercial nem propriedade rural, tá bom? Eu gosto de comprar propriedades residenciais, single family ou multifamily. Eu procuro saber o local que eu estou comprando essa propriedade.
eu procuro saber se o local você vai tem escola por perto, qual é a avaliação da escola, porque isso facilita muito na hora de você vender. Se tem algum supermercado por perto, se tem lojas, essas coisas assim, porque facilita muito na hora de você vender. Eu vejo também, eu procuro saber o valor do imposto anual daquela propriedade. Eu procuro saber o valor do imposto anual, tá bom? E o valor de mercado. Por quê? Sabendo do valor do mercado, eu sei o quanto que eu posso pagar nessa propriedade e se ela vale a pena ou não tentar investir nela. Por isso, eu faço isso tudo antes da pesquisa, antes mesmo da pesquisa. Isso claro que você pode, ao longo do tempo, fazer diferente, mas isso tudo eu faço antes da pesquisa, antes de começar a fazer a pesquisa, porque na pesquisa você acaba perdendo muito tempo fazendo a pesquisa, tá bom? Uma propriedade, o tipo da propriedade. Se for uma propriedade multifamily, poxa, legal. Você vai ter, pode acontecer de você ter duas casas no mesmo terreno. Isso vale uma grana boa para quem quer investir. O investidor que quer comprar essa propriedade para alugar, isso vale uma grana boa. Se for single family, ok, também. Para mim também está ok. Não tem problema. Mas são as informações que eu procuro saber. Agora, outra coisa, o local. É muito importante que você veja onde você está investindo. Qual é o local que você está investindo. Se for um terreno que você estiver comprando, você tem que ver se tem alguma casa perto do terreno. Pelo menos na rua do terreno. Porque quando o seu cliente for comprar o terreno, ele vai observar isso e ele vai falar assim, cara, não tem nenhuma casa aqui perto. Como é que eu vou construir aqui? Isso aqui vai demorar a crescer. Você está entendendo? Você tem que pensar como o seu cliente pensaria para comprar essa propriedade sua. Você tem que pensar como um cliente primeiro, antes de pensar como um investidor. Essa é a minha opinião para você. O valor do imposto anual, isso é importante também, porque tem muita gente, eu já comprei propriedade, que o imposto era muito alto. E a pessoa que está comprando, aí perguntava assim, qual é o imposto anual dessa propriedade? Ah, não, é muito alto. Não. E deixa de comprar. Às vezes você perde um cliente porque o imposto anual é muito alto. O valor de mercado. É aquilo que eu falei. Não adianta você pagar um valor alto na propriedade se o valor de mercado, o valor de mercado dela é baixo. Então você vai estar. Aí o que eu faço? Eu começo a pesquisar as propriedades que foram vendidas ali naquela localidade, ali por perto, naquele zip code. Isso você pode encontrar no Zillow.com, no Realtor.com. Isso você pode encontrar nesses sites. Você vai ver o mapa do local. Caramba, isso aqui, eu quero comprar essa propriedade aqui em Polk County, vamos supor, sei lá, em algum lugar de Polk County. Aí eu vou ver o zip code e vou ver qual o valor que foram vendidas aquelas propriedades, as propriedades parecidas com a minha. O próprio site ele vai mostrar a você quais são os valores. Então aí você vai fazer uma avaliação. Cara, vale a pena eu continuar nessa pesquisa? Não vale? Ah, tem uma coisa muito importante também que eu faço antes de começar a pesquisa. Eu copio o endereço que está lá, né? Eu copio o endereço e boto no Google Maps. Aí vou no Google Street, dou uma olhadinha. Pessoal, o Google Street ele engana muito, tá bom? Não é a realidade do momento. Geralmente não é. Não é. Vai por mim. Experiência própria. Não é. Mas ele te ajuda a ter uma noção, a ter um norte de como é aquela rua, de como é aquele local, de como estava a propriedade alguns anos atrás. Aí é que tá. Se a propriedade já estava destruída alguns anos atrás, você viu lá que a pessoa está devendo o seu imposto já há 5 anos, se há 3 anos a propriedade já estava toda destruída, então você vai ter uma noção de que essa propriedade pode estar
mais detonado ainda. Aí você vai fazer uma avaliação antes de ir na propriedade. Você vai falar assim, será que vale a pena eu investir meu tempo fazendo a pesquisa nessa propriedade? Às vezes vale, às vezes não. Aí depende de cada um, depende da estratégia de cada um. Se você tiver uma estratégia que possa valer a pena, você acha que vale a pena? Vai em frente, vai em frente. Agora, toma muito cuidado, vou te contar uma experiência aqui que aconteceu, muito louca, tá? Foi no condado de Polk County, é um condado gigante aqui na Flórida. Eu viajei para lá, aí tinha uma propriedade, ela estava bonitinha, você entrava no Google Maps, ela estava linda no Google Maps. Aí eu falava, caramba, vai ser a primeira que eu vou, porque já era caminho de eu entrar no condado, na direção que eu estava indo, já era caminho, vai ser a primeira. Eu cheguei lá e já não tinha mais a propriedade. Ela tinha sido demolida pelo condado. Ela estava correndo o risco de cair alguma coisa, e cheguei lá e já não tinha mais a propriedade. E no Google Maps, a propriedade estava lá, bonita, elegante, e toda cheia de charme, chamando a gente, vem. Aí eu cheguei lá, não tava propriedade, não tinha propriedade mais. Aí eu falei, caramba, então ninguém vai comprar vai comprar o quê? Só o terreno, ninguém vai comprar o terreno, né? Não é que essa propriedade foi arrematada por um valor alto no leilão? Alguma alma desconhecida foi lá, olhou no Google Maps, fez o que eu fiz, mas não foi na propriedade para ter a certeza que essa propriedade estava no local. E ele pensou, me dei bem, e pagou um valor alto na propriedade. E essa propriedade já não existia mais. E os terrenos naquele local só tinham terreno. E os terrenos valiam pouco. Então a pessoa gastou dinheiro, investiu o seu dinheiro num terreno que daria para comprar talvez 3, 4 terrenos, achando que estava comprando uma casa. Você está entendendo? A mecânica do negócio? Então é importante que você não tenha o seu norte através do Google Maps, porque ele vai enganar você. Ele vai enganar você. Então, o conselho que eu dou é que você vá visitar a propriedade. E se você não pode visitar a propriedade, entre em contato com alguém daquele local, tenta conhecer alguém naquele local e paga essa pessoa para ir. Vale mais a pena você pagar a pessoa para ir lá, tirar umas fotos para você. Eu estou muito interessado nessa propriedade. Paga uma pessoa para ir lá, tirar as fotos para você, enviar as fotos para você. Importante que essa pessoa tire foto do telhado, da estrutura da propriedade. Se ele puder fazer um vídeo andando em volta da propriedade, você tem que ver se tem rachaduras. Depois eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu comprei uma propriedade e eu não vi que tinha uma rachadura. Você vê se a estrutura está comprometida ou não, você vê se o telhado está comprometido. Se a pessoa puder entrar na propriedade, é melhor ainda. Sobre esse negócio de você chegar na propriedade e não ter mais a propriedade, só está o terreno, já aconteceu comigo. Outra ocasião, eu estava muito interessado em uma propriedade no próprio condado de Polk. Eu fui nessa propriedade, olha só como é que foi. Era na rua sem saída, vou te contar essa história, era na rua sem saída. O final da rua era um lago. Ela no final da rua era um lago. E eu olhei no Google Maps dessa propriedade e ela estava lá. Eu lembro como se fosse hoje, uma propriedade verde, bonitinha. Aí eu cheguei lá na propriedade, olhei a propriedade e falei, caramba, legal, a propriedade está abandonada. Aí eu olhei, dei uma olhada na janela, nela por dentro, estava bem tudo bagunçado lá, você vai encontrar a propriedade toda bagunçada e tal. Aí eu olhei, mas bateu um sentimento assim em mim, sabe? Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu fui até o final da rua, entrei no mapa do condado, porque o condado, depois eu vou mostrar a vocês que o condado tem um mapa também. Entrei no mapa do condado pelo celular, dei um zoom e contei os lotes até a propriedade que me interessava.
Aí eu fui no final da rua e contei 1, 2, 3, 4, 5 lotes. Até o final da rua. 5 casas até a propriedade que me interessava. Aí eu contei, aí a quarta casa era a casa que eu estava visitando e achando que era a propriedade que estava no leilão. A quinta casa tinha só o driveway e o terreno limpo. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu estava com o endereço, aí eu fui até a caixa do correio da casa que estava abandonada, e estava cheio, a caixa do correio estava cheia, olhei para um lado, olhei para o outro, para que ninguém me chamasse atenção, abri a caixa do correio e peguei uma carta, e vi que o número da propriedade era diferente do número da propriedade que eles anunciaram no leilão. A conclusão que eu cheguei foi que a propriedade que eles anunciaram no leilão já tinha sido demolida, e a outra que estava abandonada era bem parecida com aquela que estava no leilão. Vocês entenderam? Então, se eu vou lá e começo a brigar no leilão por essa propriedade, começo a entrar em disputa, eu estaria comprando uma propriedade que não existe mais. E o que isso me traria? Me traria prejuízo. Por isso é bem importante que você pague alguém para ir visitar essa propriedade, se você não pode visitar a propriedade. Eu acho que vale mais a pena você gastar sei lá, pagar uns $100 para a pessoa ir lá tirar umas fotos, ou $50 se a pessoa mora pertinho. Não sei, você combina o preço com a pessoa, vale mais a pena do que você ter um prejuízo maior depois e ter que ficar com uma coisa, pagar um valor alto numa propriedade que não existe mais. Tá bom? Então acho que ficou bem claro aqui. Eu estou pensando seriamente, pessoal. Isso tudo aqui faz parte do início da pesquisa, tá? O início da pesquisa. Eu começo fazendo isso para ter a certeza que se vai valer a pena ou não fazer a pesquisa. Então, o que eu estou pensando, pessoal? A pesquisa, para não ficar muito longa a aula, não ficar muito chata, eu estou pensando em deixar a pesquisa para a terceira aula, tá bom? Porque aí o que a gente faz? A gente faz uma aula só de pesquisa, para você aprender a fazer a pesquisa antes de comprar a propriedade. A gente, de repente, eu vou bolar uma maneira de fazer a pesquisa ali no computador, para que você possa ter a oportunidade de aprender na prática, eu fazendo e você olhando. O que vocês acham? Eu acho melhor, né? Eu acho melhor. Para a aula, até para a aula não ficar muito grande, não ficar muito extensa, e para que você a gente possa fazer uma aula só de pesquisa. Eu acho que vai ser muito interessante para você. Eu quero te ensinar também como você faz para se cadastrar no leilão online. Isso é muito importante para você. Eu quero fazer. Aí o que eu quero fazer? Eu quero me cadastrar com outro nome, com outra empresa, para você poder fazer isso na sua casa. Tá bom? Eu vou fazer o vídeo ali compartilhando a tela do computador e eu vou simulando um cadastro de uma empresa no leilão. Por quê? Você só pode participar do leilão se você tiver cadastrado. Então, acho que na próxima aula acho que seria legal eu começar com o cadastro do leilão, fazendo o cadastro e depois a pesquisa. Combinado assim? Eu acho que vai ser mais interessante, tá bom? Então, até a próxima aula, até a terceira aula, para não ficar tão extensa essa segunda aula, até a terceira aula, e espero poder estar te ajudando. E você, claro, pode me ajudar, dando like nesse vídeo, compartilhando, para mais pessoas aprenderem, e pode estar também se inscrevendo no canal. Fala com seu amigo, se inscreva no canal lá do Denis, vai lá, vai ser legal para você, tá bom? Que Deus nos abençoe, que você tenha um final de semana, um dia, um mês de janeiro. Estamos iniciando 2025, que seja um 2025 muito abençoado para todos nós. Um abraço, fique com Deus.